O peso das cartas. Capítulo 1. As quartas-feiras do silêncio. O sol de dezembro batia forte nas ruas de Paralelepípedo de Olinda quando Esperança Santos dobrou a esquina da Rua do Amparo, carregando sua bolsa de couro desgastado cheia de correspondências. Aos 62 anos, caminhava por essas mesmas ladeiras há 40 anos, conhecia cada degrau de pedra, cada balcão colonial, cada rosto atrás das janelas coloridas. Mas as quartas-feiras eram diferentes. Nas quartas-feiras, suas mãos tremiam ao abrir a caixa de correio de sua própria casa, um sobrado amarelo no alto da sé. E sua filha Paloma sabia disso. "Tudo bem, mãe?", perguntou Paloma da cozinha, onde preparava um caldo de sururu enquanto o cheiro de dendê se espalhava pela casa. "Tudo, minha filha", Esperança mentiu, dobrando rapidamente o envelope branco com o timbre do Hospital Real Português. "Só uns papéis do INSS." Paloma secou as mãos no avental e observou a mãe subir as escadas de madeira que rangiam há décadas. Aos 28 anos, formada em jornalismo pela UFPE, ela acabará de conseguir uma vaga no Diário de Pernambuco. Finalmente poderia ajudar com as despesas e talvez convencer a mãe a se aposentar. Mas havia algo nas quartas-feiras que a inquietava. O jeito como a mãe ficava quieta demais, como forçava sorrisos durante o jantar, como acordava de madrugada para tossir no banheiro. Lá em cima, Esperança guardou a carta no baú de madeira onde mantinha suas memórias mais preciosas. Fotos do marido falecido, certidões, e agora, uma pilha crescente de envelopes que ela não tinha coragem de mostrar para ninguém. Na cozinha, Paloma mexia o caldo e pensava nas mudanças sutis que notara na mãe. O emagrecimento, o cansaço que ela tentava disfarçar, a tosse seca que ecoava pelas madrugadas. "Mãe!", gritou Paloma. "A comida tá pronta." Esperança desceu as escadas mais devagar que o normal, segurando no corrimão com mais força. "Você não vai comer?", perguntou Paloma, notando que a mãe apenas mexia o sururu no prato. "Tô sem fome hoje, menina." Deve ser o calor. Mas não era calor. Era medo. E na quarta-feira seguinte, quando nenhuma carta chegou, Esperança soube que não poderia mais esconder a verdade. Capítulo 2. O envelope amarelo. Paloma encontrou a mãe sentada na varanda da frente, ainda usando o uniforme azul dos Correios, fitando o movimento da rua sem realmente ver nada. O pôr do sol pintava o céu de Olinda com tons de laranja e rosa, e os sinos da igreja da Sé tocavam as Ave-Marias. "Mãe, você nem trocou de roupa hoje." Esperança se virou, e Paloma viu algo que nunca havia visto antes nos olhos da mãe: terror puro. Não preocupação com contas, não nervosismo antes de uma consulta médica. Terror de quem sabia que o tempo estava acabando. "Paloma, senta aqui comigo." A cadeira de balanço rangeu quando Paloma se acomodou ao lado da mãe. Da varanda, podiam ver toda a cidade baixa do Recife, as pontes sobre o Capibaribe, os arranha-céus que cresciam como dentes irregulares no horizonte. "Preciso te contar algumas coisas", Esperança começou, e sua voz saiu mais fraca que o normal. "Sobre as cartas de quarta-feira. Sobre por que eu ando tão cansada." Paloma sentiu o estômago gelado, como quando criança, e pressentia que estava prestes a ser repreendida. "Faz 3 meses que eu sei." "Sabe o que, mãe?" "Que eu tenho câncer." As palavras caíram no ar quente da tarde como pedras em água. Paloma ouviu os próprios batimentos do coração, o barulho distante dos carros na Avenida Dantas Barreto, o riso de crianças brincando na rua de baixo. Tudo parecia amplificado e distante ao mesmo tempo. "Como assim você sabe há 3 meses?" Esperança se levantou, entrou na casa e voltou com um envelope amarelo, grosso, pesado como um tijolo nas mãos trêmulas. "Todas as cartas estão aqui. Exames, resultados, consultas. Os médicos foram bem claros, Paloma. 6 meses, talvez 8 se eu fizer a quimioterapia." Paloma abriu o envelope com dedos que não pareciam seus. Dezenas de papéis médicos, todos carimbados, todos confirmando a mesma coisa: câncer de pulmão, metástase, prognóstico reservado. "Por que você não me contou?" Esperança voltou para a cadeira de balanço, e por um momento pareceu ainda mais frágil, mais pequena. "Porque você estava começando no Jornal Novo."
suas reportagens, seus sonhos. Eu queria que você fosse feliz mais um pouquinho. Paloma começou a chorar. Não o choro comportado que aprenderá a fazer na faculdade quando entrevistava famílias enlutadas, mas um choro de criança assustada, de filha que de repente se dava conta de que sua mãe não era indestrutível. A gente vai lutar contra isso, disse entre soluços. Tem outros tratamentos, outros médicos, hospitais melhores em São Paulo, no Rio. Minha filha, Esperança interrompeu, com uma suavidade que só as mães sabem ter na hora mais difícil. Eu já tô lutando faz 3 meses. Todo dia que eu acordo, coloco essa farda e saio para entregar correspondência é uma vitória. Todo sorriso que eu dou pros vizinhos é uma batalha ganha. Esperança pegou outro envelope, menor, mais fino. Isso aqui é diferente. São cartas que eu guardei durante todos esses anos. De pessoas agradecendo. Gente que recebi carta importante no dia certo, que eu ajudei a encontrar um endereço, que eu fui gentil quando elas precisavam de gentileza. Paloma abriu o envelope. Cartões escritos à mão, alguns amarelados pelo tempo. Agradecimentos de gente simples, histórias de pequenos milagres que sua mãe havia proporcionado sem nem saber. Mas no fundo do envelope, havia algo que fez seu coração parar. Uma carta endereçada a ela mesma, com a letra cuidadosa da mãe. Capítulo 3. A carta não enviada. Não leia agora, disse Esperança rapidamente, vendo a filha pegar o envelope com seu próprio nome. Essa carta, ela ainda não está pronta para ser entregue. Paloma virou o envelope nas mãos. O papel estava levemente amarelado, como se tivesse sido escrito há muito tempo, reescrito, guardado, tirado da gaveta várias vezes. Quando você escreveu isso? No dia que descobri. Foi a primeira coisa que fiz quando cheguei do médico. A brisa da tarde balançou as folhas da mangueira no quintal. Paloma podia ouvir Dona Conceição, a vizinha, lavando louça na pia da cozinha, e o rádio do seu Jacinto tocando uma música de Luiz Gonzaga. Mãe, me conta uma coisa. Todos esses anos entregando carta, você nunca pensou em parar? Nunca quis fazer outra coisa? Esperança sorriu pela primeira vez na tarde, um sorriso que Paloma conhecia da infância, quando a mãe contava histórias antes de dormir. Sabe, menina, quando seu pai morreu, você tinha só 5 anos. Eu precisava trabalhar, precisava te criar, e o único emprego que apareceu foi esse nos Correios. No começo, eu odiava. Caminhada debaixo de sol, chuva, gente mal-humorada, cachorro correndo atrás. Esperança balançou na cadeira, perdida nas memórias. Mas aí eu comecei a perceber que não era só carta que eu entregava. Era esperança. Era notícia boa, documento importante, carta de amor. Eu era parte da vida das pessoas sem elas nem saber. E agora? Agora eu tenho que entregar a carta mais difícil da minha vida, para a pessoa que eu mais amo no mundo. Paloma olhou para o envelope em suas mãos, depois para a mãe. Posso ler? Ainda não, filha. Primeiro, eu quero te mostrar uma coisa. Esperança se levantou com dificuldade e caminhou até o quintal. Lá, embaixo da mangueira, havia uma caixa de madeira enterrada pela metade. Me ajuda a desenterrar isso. Juntas, elas cavaram a terra vermelha até conseguir puxar a caixa. Dentro, mais envelopes, mais cartas, mas estas eram diferentes. Eram cartas que pessoas haviam escrito mas nunca mandado. Cartas de amor não declarado, de perdão não pedido, de verdades não ditas. Como você conseguiu isso? 40 anos entregando correspondência, Paloma. Você aprende a ver quando alguém escreve uma carta e não tem coragem de mandar. Eu oferecia para guardar, dizia que talvez um dia elas mudassem de ideia. Paloma folheou algumas cartas. Dezenas delas, todas lacradas, todas carregando histórias não contadas. E elas nunca voltaram para buscar. Algumas voltaram. Outras. Esperança deu de ombros. Outras levaram o arrependimento pro túmulo. Foi então que Paloma entendeu. Sua mãe não era apenas uma carteira. Era guardiã dos segredos não ditos da cidade, a depositária das palavras que o medo impediu de serem entregues. Mãe,
O que você quer que eu faça com tudo isso? Esperança olhou para a filha, depois para a caixa cheia de cartas, depois para o envelope amarelo com os exames médicos. Eu quero que você me ajude a entregar todas elas, antes que seja tarde demais. Capítulo 4. A Rota dos Segredos. Na manhã seguinte, Paloma ligou para o Diário de Pernambuco e pediu uma licença por motivos familiares. Seu editor, Marcelo Ataíde, um homem de 50 anos com bigode grisalho e jeito de quem já havia visto todas as tragédias humanas possíveis, nem questionou. Tome o tempo que precisar, menina. Família em primeiro lugar. Às 6 da manhã, Paloma estava na varanda esperando a mãe se preparar para o trabalho. Esperança desceu usando o uniforme azul impecavelmente passado, os cabelos presos num coque, a bolsa de couro a tiracolo. Você tem certeza? Perguntou, vendo a filha com tênis de caminhada e uma mochila nas costas. Tenho. Vamos entregar essas cartas. A primeira parada foi na casa de Dona Margarida, uma senhora de 80 anos que morava sozinha numa casa de porta e janela na rua de São Bento. Esperança tirou da bolsa um envelope amarelado, com a letra trêmula de alguém já muito idoso. Ela escreveu isso há 15 anos, explicou enquanto batiam na porta. Era para a filha dela, que mora em São Paulo. Nunca conseguiu coragem de mandar. Dona Margarida abriu a porta, usando um roupão florido e chinelos de dedo. Bom dia, Dona Esperança. Não tem carta para mim hoje? Tenho sim, Dona Margarida. Mas dessa vez é diferente. Esperança entregou o envelope. A idosa olhou, reconheceu a própria letra e começou a tremer. Como você? A senhora me deu para guardar, lembra? Disse que talvez um dia tivesse coragem de mandar. Dona Margarida abriu o envelope com dedos que tremiam. Leu em silêncio, lágrimas escorrendo pelas bochechas enrugadas. É uma carta pedindo perdão, ela explicou para Paloma. Minha filha saiu de casa aos 18 anos depois de uma briga feia. Eu falei umas coisas que uma mãe nunca deveria falar. E por que nunca mandou? Perguntou Paloma. Orgulho, menina. Esse veneno que mata mais que cobra. Esperança pegou seu celular antigo, daqueles com teclas grandes. A senhora quer que eu ligue para ela agora? Agora. Agora. Dona Margarida respirou fundo, como quem se prepara para mergulhar em água fria. Liga. O telefone tocou 3 vezes antes de uma voz feminina atender. Alô? Patrícia. É sua mãe. O silêncio do outro lado da linha durou uma eternidade. Depois, um choro, um mãe sussurrado, e Paloma teve que sair de perto porque não conseguia parar de chorar também. A segunda parada foi na oficina do seu Raimundo, um mecânico de 60 anos que sempre cumprimentava Esperança com um sorriso banguela. A carta era para o irmão dele, que morava no interior do estado. É sobre uma terra que nosso pai deixou, ele explicou, limpando as mãos sujas de graxa num pano. Eu fiquei com tudo quando ele morreu, mas não era justo. A metade era do meu irmão. Por que não dividiu? Porque eu sou teimoso que nem jumento, moça. E agora, depois de 20 anos, como é que eu chego nele e digo que estava errado? Esperança sorriu. Do mesmo jeito que se faz tudo na vida, seu Raimundo. Um passo de cada vez. À tarde, elas haviam entregado 5 cartas. 5 segredos guardados por anos, 5 oportunidades de redenção, 5 chances de dizer o que o orgulho havia silenciado. Na volta para casa, caminhando pelas ladeiras de pedra de Olinda, Paloma perguntou: Mãe, quantas cartas tem naquela caixa? Umas 200, talvez 300. E você quer entregar todas? Esperança parou de caminhar e olhou para a filha. Eu quero que você entregue todas. Depois que eu não estiver mais aqui. Não fala assim. Paloma, a voz de Esperança ficou séria. A gente precisa conversar sobre isso. Sobre o que vai acontecer depois. Sobre o que eu quero deixar para você. Elas chegaram em casa quando o sol já se punha atrás dos morros. Na cozinha, Esperança preparou um café e se sentou à mesa de fórmica, onde tantas conversas importantes da família haviam acontecido.
Eu não vou deixar dinheiro para você, menina. Carteiro não fica rico. Mas eu vou deixar uma coisa mais importante. O quê? Uma profissão. Um propósito. Paloma não entendeu de imediato, mas ia entender muito em breve. Capítulo 5. O legado das palavras. 3 semanas se passaram. Todas as manhãs, Paloma acompanhava a mãe na rota dos correios, e todas as tardes, elas entregavam algumas das cartas guardadas. Paulatinamente, Paloma foi entendendo que sua mãe não era apenas uma funcionária pública cumprindo seu dever. Era uma espécie de anjo da comunicação, uma ponte entre corações que haviam se separado. Na casa de Dona Auxiliadora, uma viúva de 70 anos, a carta era para o neto que havia se mudado para o Rio de Janeiro sem se despedir após uma discussão sobre sua orientação sexual. Eu não soube lidar na época, ela confessou, segurando a carta com mãos que tremiam de emoção. Era outros tempos, sabe? Mas o amor de avó não tem preconceito. Na padaria do seu Josué, a carta era para o antigo sócio, pedindo perdão por uma traição nos negócios que havia destruído uma amizade de 20 anos. O dinheiro eu já perdi mesmo, ele disse, mas perder um amigo, isso eu não consigo aceitar. A cada carta entregue, Paloma via a mãe ficar um pouco mais fraca fisicamente, mas paradoxalmente mais forte espiritualmente. Como se cada reconciliação que ela proporcionava lhe desse energia para continuar. Foi numa quinta-feira que Marcelo Ataíde apareceu na casa delas. Paloma, posso entrar? Esperança estava descansando no sofá da sala, coberta com uma manta de crochê que havia pertencido à própria mãe. O tratamento de quimioterapia que havia começado 2 semanas antes estava cobrando seu preço. Marcelo, o que faz aqui? Vim saber como você tá. E vim falar de trabalho. Paloma fez um café e se sentaram na varanda. Marcelo acenou para Esperança, que retribuiu com um sorriso cansado. Paloma, eu sei que você tá passando por um momento difícil. Mas eu tenho uma proposta. Que tipo de proposta? Essa história que vocês estão vivendo, essas cartas que sua mãe guardou todos esses anos, isso é uma reportagem extraordinária. Paloma franziu a testa. Marcelo, eu não vou explorar a doença da minha mãe para fazer matéria. Não é sobre a doença dela. É sobre o legado dela. Quantas pessoas nessa cidade têm histórias guardadas, palavras não ditas? Sua mãe criou uma rede de conexões humanas que ninguém nem imagina. Esperança, que aparentemente dormia no sofá, abriu os olhos. Ele tem razão, filha. Mãe, você estava ouvindo? Tô ouvindo tudo. E ele tem razão. Essas histórias precisam ser contadas. Marcelo se inclinou para a frente. Paloma, eu quero que você escreva sobre isso. Uma série de reportagens sobre pessoas reconectando-se através dessas cartas. Sobre segundas chances, sobre perdão, sobre a importância das palavras que a gente não diz. Eu não posso. Não agora. Pode sim, disse Esperança, se sentando no sofá com alguma dificuldade. Na verdade, você precisa. Porque essas histórias não são só sobre as pessoas que escreveram as cartas. São sobre você também. Como assim? Esperança olhou para Marcelo, depois para a filha. Paloma, você acha que é coincidência você ter estudado jornalismo? Você acha que é coincidência você ter talento para escrever? Desde pequena, você via eu chegar em casa com histórias das pessoas que eu encontrava na rua. Você cresceu ouvindo sobre a importância das palavras, sobre como elas podem curar ou ferir. Marcelo assentiu. Sua mãe tem razão. E além disso, essas reportagens podem ajudar outras pessoas a encontrarem coragem de dizer o que precisam dizer, antes que seja tarde. Paloma olhou para as 2 pessoas mais importantes da sua vida profissional. Uma representa o presente, a outra o futuro que ela estava construindo. E se eu aceitar? Você vai ter total liberdade editorial, disse Marcelo. E vai ter tempo para cuidar da sua mãe. Pode trabalhar de casa, no seu ritmo. Esperança segurou a mão da filha. Aceita, menina. Vai ser uma forma de continuar entregando cartas depois que eu não puder mais.
Naquela noite, depois de Marcelo ir embora, Paloma ficou acordada pensando. Na gaveta da comoda, ainda estava a carta que a mãe havia escrito para ela, ainda lacrada, ainda esperando para ser lida. Mas ela não se sentia pronta. Não ainda. Capítulo 6. A última entrega. 2 meses depois, Paloma havia publicado 3 reportagens sobre as cartas guardadas. As histórias repercutiram muito além de Pernambuco. Pessoas de todo o Brasil começaram a escrever para o jornal, contando suas próprias histórias de palavras não ditas, de cartas não enviadas. Esperança ainda conseguia fazer sua rota dos correios, mas agora precisava parar para descansar várias vezes. Paloma acompanhava sempre, carregando parte da correspondência, aprendendo os nomes dos moradores, os atalhos pelas ladeiras, os horários em que cada um costumava estar em casa. Você está aprendendo a profissão, brincava Esperança. Eu sou jornalista, mãe. Você é carteira também. Só não descobriu ainda. Foi numa segunda-feira de março que a última carta chegou. Não pelos correios, mas entregue pessoalmente por um homem de uns 50 anos, magro, com roupa social amarrotada e olhos vermelhos de quem havia chorado. A senhora é Esperança Santos? Sou eu. Meu nome é Roberto Carvalho. Li as reportagens da sua filha no jornal. Eu preciso entregar uma carta. Eles se sentaram na varanda. Roberto tirou do bolso um envelope amarelado, dobrado e redobrado como se tivesse sido aberto e fechado centenas de vezes. É para minha ex-mulher. A gente se separou há 10 anos por minha causa. Eu bebi muito, perdi emprego, fui violento, não fisicamente, mas com palavras. Ela levou nossos filhos e foi embora para Fortaleza. E por que não mandou a carta? Porque eu não merecia perdão. Porque achava que era tarde demais. Por quê? Roberto parou, engoliu em seco. Porque descobri semana passada que tô com cirrose. Os médicos disseram que tenho pouco tempo. Esperança olhou para Paloma, depois para Roberto. Como você soube das cartas? Li no jornal. E pensei, se outras pessoas conseguiram coragem. Esperança pegou a carta. Você quer que eu entregue? Quero. Mas pessoalmente. Quero ir junto. Paloma interveio. Minha mãe não pode viajar agora. Ela tá fazendo tratamento. Então eu entrego, disse Esperança. É minha última entrega oficial. Na manhã seguinte, contra os protestos de Paloma e dos médicos, Esperança e a filha pegaram um ônibus para Fortaleza. A viagem de 8 horas foi exaustiva, mas Esperança estava determinada. Mãe, por que isso é tão importante para você? Porque é para isso que eu vivo, filha. Para entregar palavras importantes na hora certa. Elas encontraram Sandra Carvalho numa casa simples no bairro da Messejana. Uma mulher de 40 e poucos anos, cabelos já grisalhos, que abriu a porta com desconfiança até reconhecer o nome do ex-marido. Ele mandou vocês aqui. Ele pediu para entregar isso, disse Esperança, estendendo a carta. Sandra leu em silêncio. Lágrimas escorreram por seu rosto, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio. Eu esperei essa carta por 10 anos, ela disse. Não o perdão que ele está pedindo. Eu já perdoei faz tempo. Mas o reconhecimento do que ele fez. A responsabilidade. Ele está doente, disse Paloma suavemente. Eu sei. Os meninos ainda falam com ele às vezes. Por isso essa carta é ainda mais importante. Sandra chamou os filhos, 2 rapazes de 18 e 20 anos que herdaram os olhos do pai e o jeito determinado da mãe. Vocês querem ver o pai de vocês? Os 2 se entreolharam, depois assentiram. 3 dias depois, Roberto estava no aeroporto de Fortaleza, sendo abraçado pelos filhos que não via há 5 anos. Esperança e Paloma assistiram ao reencontro de longe, sabendo que haviam participado de algo sagrado. No voo de volta ao Recife, Esperança segurou a mão da filha. Agora eu posso descansar. Não fala assim, mãe. Não é sobre morrer, Paloma. É sobre completar. Eu completei minha missão. Quando chegaram em casa,
Havia uma pilha de cartas na porta. Pessoas de todo o país que haviam lido as reportagens e queriam entregar suas próprias palavras guardadas. Esperança olhou para a pilha, depois para a filha. Agora é com você. Capítulo 7. As palavras finais. Outubro chegou com o calor úmido típico do Recife, mas para Esperança, cada dia parecia mais frio que o anterior. O tratamento havia parado de fazer efeito, e ela passava a maior parte do tempo na cama, recebendo visitas de vizinhos e colegas de trabalho que vinham se despedir. Paloma havia se licenciado definitivamente do jornal para cuidar da mãe, mas continuava escrevendo as reportagens sobre as cartas. A série havia se tornado um livro que seria publicado no ano seguinte, com o título As Palavras que Não Dissemos. Foi numa terça-feira que Esperança chamou a filha para uma conversa séria. Paloma, senta aqui na cama comigo. A filha obedeceu, notando como a mãe havia emagrecido. Suas mãos, antes fortes de tanto carregar bolsas de correspondência, agora eram frágeis como papel de seda. Eu quero te contar sobre a última carta. Que última carta? A minha. A que eu escrevi para você no dia que descobri que estava doente. Esperança apontou para a cômoda, onde o envelope ainda estava guardado, intocado há meses. Eu quero que você leia agora. Mãe. Leia. Por favor. Com mãos trêmulas, Paloma abriu o envelope. A carta estava escrita na letra cuidadosa da mãe, com caneta azul, numa folha de papel ao maço. Minha querida filha Paloma. Se você está lendo isso, é porque eu finalmente encontrei coragem de entregar a carta mais importante da minha vida. Ou porque o tempo se esgotou e você a encontrou depois que eu parti. Primeiro, eu quero que você saiba que você foi a alegria mais pura da minha vida. Desde o dia que você nasceu, pequenina e vermelha como um camarão, você iluminou todos os meus dias. Seu pai ficaria orgulhoso da mulher forte e inteligente que você se tornou. Segundo, eu quero pedir perdão por ter escondido minha doença por tanto tempo. Por ter mentido quando você perguntava se eu estava bem. Por ter tentado proteger você de uma verdade que, no final, machucou mais pela forma como foi revelada. Terceiro, eu quero te explicar por que escolhi passar a vida entregando cartas. Não foi só um emprego, filha. Foi uma vocação. Cada carta que entreguei carregava um pedaço da vida de alguém. Amor, esperança, tristeza, alegria. Eu fui a ponte entre corações, a mensageira de sonhos. E agora eu preciso te entregar minha última mensagem. Você nasceu para continuar essa missão. Não necessariamente entregando cartas, mas conectando pessoas através das palavras. Suas reportagens já fazem isso. Elas ajudam pessoas a encontrarem coragem para dizer o que precisam dizer. Na caixa embaixo da mangueira, além das cartas guardadas, você vai encontrar uma surpresa. São todas as anotações que fiz durante 40 anos sobre as pessoas da minha rota. Suas histórias, seus problemas, suas alegrias. É um tesouro de humanidade que agora é seu. Use essas histórias, filha. Escreva sobre elas. Mostre ao mundo que, por trás de cada endereço, existe uma vida completa, com amor, dor, esperança e medo. E quando você se sentir perdida, quando não souber que caminho tomar, lembra do que eu sempre te falei, não são as cartas que importam. É a pessoa que as entrega. Você é minha carta mais bonita para o mundo, Paloma. A mensagem de amor mais importante que eu já escrevi. Com todo o meu amor. Sua mãe, Esperança. Paloma terminou de ler chorando tanto que mal conseguia respirar. Esperança, apesar da fraqueza, a abraçou como fazia quando ela era criança e acordava de pesadelos. Não chora, minha filha. Não é um fim. É uma entrega especial. Eu não sei se consigo, mãe, continuar sozinha. Você não vai estar sozinha. Toda vez que você entregar uma palavra importante para alguém, eu vou estar ali com você. Naquela noite, Paloma ficou acordada ao lado da mãe, segurando sua mão enquanto ela dormia. O som da respiração irregular de Esperança ecoava no quarto, misturado com os ruídos noturnos de Olinda. Carros passando na rua de baixo, o latido distante de um cachorro, o vento balançando as folhas da mangueira. Por volta das 3 da manhã, Esperança acordou.
Paloma. Tô aqui, mãe. Tem uma coisa que eu não te falei ainda. Esperança se esforçou para se sentar na cama, e Paloma ajudou, arrumando os travesseiros atrás das costas da mãe. O que é? Sobre seu pai. Paloma sentiu o coração acelerar. Durante toda a vida, as conversas sobre o pai haviam sido breves, carinhosas, mas sempre superficiais. Esperança falava do amor que sentiam um pelo outro, de como ele era trabalhador e gentil, mas nunca entrava em detalhes íntimos. Ele também escrevia cartas. Como assim? Seu pai. Ele tinha uma caixa de cartas que nunca mandou. Quando ele morreu, eu encontrei. Eram cartas para você. Paloma sentiu o ar faltar. Cartas para mim. Ele escrevia para você desde que você nasceu. Sobre os sonhos que tinha para sua vida, os conselhos que queria dar quando você crescesse, as histórias que queria contar sobre a família dele. Esperança apontou para o armário. Tão lá em cima, numa caixa de sapatos. Eu nunca entreguei porque achei que ia ser muito doloroso para você ler cartas de um pai que você mal conheceu. Mãe. Mas agora eu sei que estava errada. Você tem direito a essas palavras. Tem direito a conhecer seu pai através do que ele escreveu. Paloma se levantou e, com dificuldade, alcançou a caixa de sapatos no alto do armário. Dentro, dezenas de envelopes, todos endereçados a ela, com datas que iam desde o ano de seu nascimento até poucos dias antes da morte do pai. Eram para ser entregues quando você fosse crescendo. Uma no seu aniversário de 5 anos, outra quando você aprendesse a andar de bicicleta, outra quando você se formasse. Paloma abriu um envelope aleatório. A letra era masculina, cuidadosa. Minha querida Paloma, hoje você fez 5 anos. Sua mãe organizou uma festa linda no quintal, com bolo de chocolate e balões coloridos. Você soprou as velhinhas e pediu um desejo. Eu também fiz um desejo, que você cresça forte, inteligente e bondosa como sua mãe. Que nunca perca a curiosidade que vejo em seus olhos quando você faz 1000 perguntas por dia. Papai te ama muito. José Roberto Santos. Ele queria que você soubesse que ele pensava em você todos os dias, disse Esperança. Que ele tinha planos, sonhos, esperanças para sua vida. Paloma chorou segurando a carta do pai, sentindo como se estivesse conhecendo-o pela primeira vez. Por que você nunca me entregou essas cartas? Porque eu tinha medo. Medo de que você sofresse mais, medo de que você sentisse mais falta dele. Mas agora eu entendo que esconder essas palavras foi um erro. Esperança pegou a mão da filha. Não cometa o mesmo erro que eu, Paloma. Não guarde palavras importantes. Não deixe cartas na gaveta. Entregue-as enquanto há tempo. Capítulo 8. O ciclo completo. Esperança Santos morreu numa manhã de dezembro, exatamente 1 ano depois de ter dobrado a esquina da Rua do Amparo pela última vez. Morreu dormindo, com Paloma segurando sua mão, depois de uma noite em que elas haviam conversado sobre todas as cartas do pai, sobre a infância de Paloma, sobre as histórias que Esperança queria que fossem contadas. O funeral foi no cemitério de Santo Amaro, e surpreendeu Paloma ver quantas pessoas apareceram. Não eram apenas vizinhos e colegas de trabalho. Eram pessoas de toda a cidade, pessoas cujas vidas haviam sido tocadas pelas cartas que Esperança havia entregado ou ajudado a entregar. Dona Margarida veio de São Paulo com a filha Patrícia, reconciliadas após 15 anos de silêncio. Seu Raimundo trouxe o irmão do interior, que havia aceitado a metade da herança e restabelecido a paz na família. Roberto Carvalho mandou flores de Fortaleza, junto com uma carta de agradecimento de seus filhos. Durante o velório, uma fila de pessoas se formou para contar histórias sobre Esperança. Histórias de cartas entregues no momento certo, de palavras gentis nos dias difíceis, de uma mulher que transformará um trabalho simples numa missão de amor. 3 meses depois, Paloma estava na varanda da casa, que agora era só sua, lendo as cartas do pai. Cada envelope era uma descoberta, um pedaço de um homem que ela estava aprendendo a conhecer através das palavras que ele havia deixado para ela. A campainha tocou, e Paloma encontrou uma mulher jovem na porta, segurando um envelope. Você é Paloma Santos? Sou.
Eu li suas reportagens sobre as cartas. Eu preciso entregar uma carta. Paloma olhou para a mulher, depois para o envelope em suas mãos trêmulas, e sentiu algo familiar no peito. A mesma sensação que deve ter tomado conta da mãe 40 anos antes, quando decidiu que entregar correspondências era mais que um trabalho. Entre, disse Paloma. Vamos conversar. A mulher se chamava Lívia, tinha 25 anos, e a carta era para a mãe, pedindo perdão por ter cortado contato depois de sair de casa aos 18 anos por causa de uma discussão sobre religião. Faz 7 anos que não falo com ela, disse Lívia, chorando. Eu era muito orgulhosa, muito teimosa. E agora eu soube que ela tá doente, e eu. Você quer que eu entregue a carta? Eu quero que você me ensine a ter coragem de entregar eu mesma. Paloma sorriu, e naquele momento entendeu completamente o que a mãe havia tentado lhe ensinar. Não era sobre entregar cartas. Era sobre entregar esperança. Vamos juntas, disse Paloma. Eu te acompanho. Nos meses seguintes, a casa de Paloma se tornou um ponto de encontro para pessoas que precisavam entregar palavras guardadas. Ela havia criado um projeto social chamado Cartas do Coração, onde oferecia não apenas o serviço de entrega, mas principalmente o apoio emocional para que as pessoas encontrassem coragem de dizer o que precisavam dizer. O livro As Palavras que Não Dissemos foi publicado e se tornou um sucesso nacional. Paloma usou os direitos autorais para manter o projeto, e também para reformar a casa da mãe, transformando-a num pequeno centro de mediação familiar. Um ano depois da morte de Esperança, Paloma estava organizando a caixa de cartas guardadas que a mãe havia deixado. Ainda havia centenas delas, histórias de toda uma vida dedicada a conectar pessoas. No fundo da caixa, ela encontrou uma última surpresa, uma carta endereçada a ela, mas diferente da outra. Esta estava datada de apenas uma semana antes da morte de Esperança. Minha querida filha, se você está lendo isso, significa que você continuou o trabalho. Que você entendeu que nossa missão não era entregar papel, mas entregar esperança. Olhe ao seu redor, Paloma. Quantas pessoas já se reconectaram por causa das palavras que você ajudou a entregar? Quantas famílias se reconciliaram? Quantos perdões foram pedidos a tempo? Você se tornou o que eu sempre soube que você seria, uma ponte entre corações. Uma carteira de sentimentos. Agora eu posso descansar em paz, sabendo que as palavras importantes continuarão sendo entregues. PS. Embaixo da mangueira, eu plantei uma nova árvore. Quando ela crescer, plante outra. Que esta casa sempre seja um lugar onde as palavras não ditas encontrem seu caminho para casa. Com todo o meu amor, sempre. Mãe. Paloma saiu para o quintal e, de fato, havia uma pequena muda de pé amarelo crescendo ao lado da mangueira. Ela sorriu, lembrando-se das palavras da mãe sobre ciclos e continuidade. Naquele fim de tarde, enquanto regava a mudinha de pé, Paloma ouviu a campainha tocar novamente. Era um homem idoso, segurando um envelope amarelado. Você é a filha da Dona Esperança? Sou. Eu tenho uma carta para entregar. Paloma limpou as mãos na terra e sorriu. Entre. Vamos conversar. E assim, o ciclo continuou. Cartas sendo entregues, palavras sendo libertadas, corações sendo reconectados. Na varanda da Casa Amarela em Olinda, sob a sombra da mangueira centenária e ao lado da mudinha de pé que crescia, Paloma Santos havia encontrado sua vocação, ser guardiã das palavras que o mundo precisava ouvir. Porque algumas cartas são pesadas demais para serem carregadas sozinhas. E algumas palavras são importantes demais para ficarem guardadas para sempre. Fim.